Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube, canal do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói, aqui no YouTube. Meu nome é Cibele Guimarães, sou uma colaboradora da casa e agradeço a presença de todos que vão acompanhar conosco hoje mais uma palestra do Domingo com Jesus. O nosso convidado de hoje, o nosso palestrante de hoje é o Tiago Toledo. Tiago é apresentador do vlog Cidadão do Universo da FEB TV. Ele atua também na área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso e compõe a mesma área do Conselho Federativo Nacional da FEB. E ele é trabalhador do Centro Espírita Joana d'Arc, em Cuiabá. E o Tiago ele vai nos falar hoje sobre Jesus, vida e liberdade. Mas antes de passarmos a palavra ao Tiago, vamos ler a nossa página e em seguida fazermos a nossa prece. A página de hoje é do livro Pão Nosso, na psicografia do nosso Chico Xavier, por Emmanuel. E é o capítulo 53, ou a lição 53. Em cadeias. Pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20, e diz assim: observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômica, financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinos evangélicos. Há muita gente que lhe declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias do lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Vamos orar então, neste momento. Convido-os aqueles que quiserem para fecharem os seus olhos e elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo que o Mestre, nosso irmão mais velho, nos ampare, nos envolva, para que possamos estar com os corações e as mentes abertos para ouvirmos a palestra de hoje. E que aquilo que escutarmos possa calar fundo em nossos corações, pois sabemos, Senhor, que as Tuas mensagens, as Tuas lições são um guia seguro para a nossa caminhada terrena. Ainda te pedimos, Mestre amado, que envolva todos que se encontram conectados a nós por pensamento. E fica conosco, amado Mestre, agora e sempre. Agora então, passaremos a palavra ao nosso Tiago Toledo. Bem-vindo, Tiago, e muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Olha,
Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite da Casa Espírita Irmã Rosa para esse Domingo com Jesus e transmitir o meu abraço da parte da família que fica aqui em Cuiabá, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Que Jesus, então, nos inspire para esse momento de conversa, de troca de experiências, de troca de inspirações sobre o tema Jesus, Vida e Liberdade. Para que a gente entenda um pouquinho a relação entre esse tema, eu gostaria muito que a gente começasse meditando sobre a nossa relação com a liberdade. Esse é um atributo do espírito. A liberdade de consciência é algo inalienável, esclarecem os benfeitores a Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Mesmo na subjugação de todas as possibilidades exteriores, jamais é possível tirar do espírito a sua liberdade de consciência. Esse é, no entanto, um atributo, um patrimônio com o qual nós ainda estamos aprendendo a nos relacionar. E em uma viagem histórica, nós reparamos que esse é um laboratório ao qual nós estamos vinculados há bastante tempo. Dizem os benfeitores também, o Livro dos Espíritos, que essa liberdade não é absoluta ou nem sempre teve o mesmo formato. Esclarecem eles sobre o momento em que os espíritos entram no reino hominal, que tem por divisa exatamente a tomada de consciência. A partir daí, nós não tomamos a consciência de uma vez por todas, mas passamos a nos responsabilizar cada vez mais pela nossa liberdade de escolha. É a partir desse momento, então, que nós vamos nos tornando responsáveis por nós mesmos. Esclarecem os benfeitores lá em O Livro dos Espíritos que os benfeitores, de um modo mais direto, vão deixando aos poucos de nos tutelar absolutamente. Vão deixando que nós façamos as nossas escolhas, sintamos a responsabilidade ou a consequência de cada uma dessas escolhas para que, assim, a gente consiga avaliar a extensão dos nossos atos e calibrar esse uso da liberdade. É uma liberdade de escolha com a qual nós vamos, então, aprendendo a nos relacionar e cuja eficácia ou cuja melhor validade nós estamos aprendendo a lidar, como falei agora há pouco. Nós estamos aprendendo já há muito tempo a como lidar com esse patrimônio do espírito. Fazendo uma breve viagem histórica, nós podemos nos encontrar, por exemplo, enquanto humanidade, escolhendo entre Jesus e Barrabás, por exemplo, quando escolhemos Barrabás em detrimento do mestre, nós vamos verificar que essas escolhas nem sempre são as mais felizes, como nesse exemplo bíblico registrado pela história tradicional como um todo. De um modo geral, nós, enquanto humanidade, temos criado alguns empecilhos ou alguns desafios um tanto quanto desnecessários em torno dessa temática, a liberdade de escolha, a liberdade de consciência. Também nessa viagem histórica, nós encontramos os mesmos que escolheram Barrabás em detrimento do Cristo, criando uma cultura eminentemente castradora dentro da Idade Média, conhecida justamente por isso como a Idade das Trevas. Fomos nós que criamos a mentalidade de que para haver o prazer, por exemplo, nós precisaríamos estar isolados do mundo, ou que qualquer prazer seria uma demonstração ou uma vinculação ao pecado. Fomos nós que tentamos problematizar ou tentamos afastar a responsabilidade ou a possibilidade de bem aproveitarmos o prazer de uma boa leitura, o prazer de um bom prato de comida sendo experimentado, o prazer de uma relação afetiva, de uma relação, enfim, qualquer que seja. Historicamente falando, há esse ranço, então, para com o uso da liberdade, algo que parecia ter sido resolvido, avançando algum período
no virar dos séculos, nós encontramos ali nos séculos 19 e 20 alguns movimentos sociais que garantiram a conquista de importantes direitos civis sobre a própria liberdade, a igualdade de gênero, com mulheres usufruindo de um espaço que historicamente lhes havia sido negado, um espaço que teria nos demonstrado o potencial do século XXI. É como se essas experiências no âmbito dos movimentos civis ou dessas conquistas de direitos nas mais variadas áreas de atuação nos demonstrassem. Nós estávamos absolutamente livres. Chega, então, a tecnologia facilitadora da liberdade do século XXI, como que nos mostrando, tudo está ao nosso alcance, à distância de um toque, de um clique, de um virar de página no celular. As primaveras, então, varreram o globo, com as populações se organizando pelas redes sociais contra regimes totalitários, contra regimes autoritários das mais variadas ordens e ganhando as ruas, esses povos oprimidos solicitavam vida digna, respeito, direitos e liberdade. Vocês vejam que este ainda é, nos nossos tempos, um valor pelo qual as pessoas têm se mobilizado profundamente. A liberdade funciona para nós, então, como um valor desses que descreve o espírito do nosso tempo. O conjunto de características que melhor descrevem a nossa época, seja no âmbito cultural, no âmbito artístico, no próprio âmbito político, nos âmbitos mais variados, é, entre outros, naturalmente, o valor da liberdade. Algo que pode ter sido desviado em algumas ocasiões. Vocês vejam que nem sempre essas iniciativas que cantam a liberdade como um valor a têm a partir de uma perspectiva saudável, de uma perspectiva eminentemente libertadora ou emancipadora. Muitas delas, cabe reconhecer, resvalaram naquilo que nós conhecemos como sendo a libertinagem. Experiências equivocadas com as quais nós também estamos convidados a aprender, porque vocês vejam, nós continuamos vinculados àquele laboratório lá do início de aprendizado em torno da relação com a liberdade. A liberdade enquanto lei divina, como nos apresentam os benfeitores em O Livro dos Espíritos e inúmeras outras obras, pressupõe a responsabilidade. E nem sempre esses dois exercícios têm andado em sintonia. Cumpre-nos também reconhecer. Surge dessa forma a pandemia do novo coronavírus, o evento mais letal em 100 anos de história da humanidade, ao qual cabe reconhecer e nos solidarizar para com as famílias mais variadas que já foram visitadas pela dor da separação, desde que o vírus surgiu há pouco mais de um ano atrás. Cabe reconhecer, no entanto, que esse contexto pode nos oferecer alguns aprendizados específicos que não desconsideram a dor da situação nem a gravidade da situação social com a qual nós estamos lidando nesse momento. É apenas um recorte para fins didáticos. Vocês vejam que aqui há um elemento interessante com relação ao surgimento dessa pandemia. Alguns historiadores indicam que séculos não terminam de acordo com o calendário. Eles precisam de um evento marcante para simbolizar o seu fim, para que o seu fim tenha um valor emocional, psicológico, um entendimento na mentalidade coletiva. Indicam esses historiadores que foi assim com o longo século XIX, marcado já por vários avanços tecnológicos, mas que só acaba em 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial. O século XX, por sua vez, marcado por avanços outros no âmbito
tecnológico, pelo surgimento desse sentimento de aldeia global. Foi o século XX que nos presenteou com essa possibilidade de nos conectarmos com pessoas das mais variadas regiões, ou de estarmos aqui em Cuiabá gravando para amigos no Rio de Janeiro, e que possivelmente um material será acessado por amigos de outras partes do país, porque fica a um clique de distância. Mas enfim, foi esse século XX que nos trouxe todos esses avanços e que os historiadores indicam só terá fim com essa pandemia. Exatamente pela importância que esse evento histórico significa para cada um de nós, além das demonstrações no âmbito social, dos avanços que ainda precisam ser empreendidos, há uma contribuição de nível pessoal. Há o surgimento ou uma indicação mais efetiva, mais objetiva do valor da responsabilidade, nos conduzindo a uma compreensão da liberdade enquanto valor divino, da liberdade enquanto patrimônio espiritual a partir de uma perspectiva espírita cristã. Se nós fomos e estamos nos considerando livres desde os mais remotos séculos, agora surge a necessidade de refletir sobre a liberdade com responsabilidade, do uso da liberdade com discernimento. O isolamento nos demonstra a necessidade que eu tenho de usar da minha liberdade com cuidado para com o próximo. Porque se eu posso ficar em casa, se as minhas condições permitem, esse é o caminho mais seguro, recomendado por aqueles que entendem do assunto, por aqueles que estudam seriamente e dedicam suas vidas ao Ministério da Saúde, da Ciência, sendo, portanto, pessoas que não devem ser desconsideradas. A máscara, um compromisso individual com reverberações coletivas, para nos proteger tanto quanto para proteger o próximo, o outro, aqueles com os quais eu estou instado a conviver em alguma medida nesse período em que o vírus ainda não foi dominado. Surge a vacina, um compromisso individual de reverberações coletivas, um grande pacto social em torno da erradicação de inúmeras doenças e que permitirá seguramente o controle da nossa pandemia. Seguramente o controle da pandemia. Vocês vejam, o que faço me conecta ao todo, e eu sou profundamente responsável por isso. É como se o universo estivesse se mobilizando para inúmeros fatores, obviamente, e dentre eles o compromisso ou o convite para que eu compreenda o poder da minha escolha. O que eu represento frente à coletividade. Esse poder de escolha é tão significativo ao espírito que um benfeitor amigo afirma: existe uma lei divina cuja exclusiva ou cuja maior finalidade é nos ensinar a lidar com esse poder de escolha. Diz esse benfeitor amigo que essa é a lei de causa e efeito, que pelas consequências positivas das nossas causas positivas nos incentiva a permanecer no caminho seguro, a seguir adiante, a renovar o compromisso nesse sentido do esforço, e que pelas consequências negativas das nossas escolhas menos felizes nos ensina a não desistir, nos ensina a estar atento. O bom uso da nossa liberdade é algo tão relevante ao espírito que um benfeitor espiritual amigo nos recorda que isso é tão preponderante para a evolução do espírito que há uma lei divina cuja maior finalidade é nos ensinar o nosso poder de escolha, nos ensinar a lidar com esse poder de escolha. Diz ele que essa lei divina é a lei de causa e efeito, que por meio
das consequências positivas das nossas escolhas felizes nos incentiva a seguir adiante nesse sentido, nos esforçando dessa forma, e que, pelas consequências negativas de escolhas menos felizes, nos ensina a ressignificar ações, ou nos indica a necessidade de uma pausa para que pensemos e consideremos a partir disso como é que eu tenho escolhido me portar diante da vida, sabendo que a liberdade é patrimônio do espírito, mas que é um patrimônio com o qual nós temos aprendido a lidar, ou nós devemos aprender a lidar de forma cada vez melhor com o passar do tempo. O que é que eu tenho escolhido hoje, aqui e agora? Porque o que faço dessa escolha é minha responsabilidade. A própria ausência de uma escolha é uma escolha em si. E se há algo que aprendemos com o estudo das leis divinas, é que nada é inócuo no universo. Toda escolha gera uma responsabilidade e, por isso mesmo, também uma consequência. Daí a importância de meditar nesses períodos tão desafiadores, nesses dias de tantas dores. A qual grupo de trabalho tenho me vinculado? Ao que essas escolhas têm me alçado? A uma paz de espírito ou a uma ansiedade, a um sentimento de débito, um sentimento de angústia? Como é que eu tenho me sentido? Porque esse é também um material de trabalho. Toda essa meditação nos demonstra, meus amigos, a importância da liberdade e a função que a vida tem na nossa vida. Vocês vejam que nós estamos convidados a compreender a existência física como um empreendimento pedagógico, algo que tem sentido na vida do espírito imortal. Se não houvesse, não se chamaria vida, se chamaria, sei lá, colônia de férias. E vocês sabem que não se chama assim. Então nós estamos aqui para aprender, não é a passeio. Daí a importância de observar a nossa intimidade, observar o material de trabalho que os nossos pensamentos e sentimentos têm oferecido e daí fazer o nosso plano de trabalho, o nosso material desse percurso. Isso porque algumas situações, nos dizem também os benfeitores, certamente se repetirão ao longo da existência para que nós aprendamos com elas. Existem dificuldades que nós trazemos de forma tão arraigada que elas se manifestam dia após dia, às vezes minuto a minuto. E se antes nós a víamos como um inimigo, agora nós estamos convidados a percebê-las como aliadas, como um recurso didático. É como se a vida estivesse dizendo: olha para cá, siga por esse caminho, vá nesse sentido que certamente você alcançará a paz de consciência. Isso porque a virtude que dilui esse vício que nós identificamos é o nosso roteiro de trabalho. Observa na sua existência a maior dificuldade que você traz. Pode ser uma insegurança, pode ser uma tendência à libertinagem, como nós fizemos referência agora há pouco, pode ser, de algum modo, a desonestidade, ou mesmo a falta de fé em você mesmo, na vida, nas leis divinas. Identifica essa dificuldade. Se antes você se sentia envergonhado por causa dela, agora você está convidado a percebê-la como a chave, como a trilha que você está convidado a percorrer, porque a virtude que ressignifica ou que dilui essa dificuldade é a virtude que vai te acompanhar ao longo da sua existência. Pode ser a virtude do seu propósito existencial. Se a dificuldade que você identificou foi a impaciência, por exemplo, cá está a paciência como o seu roteiro seguro. Se foi a insegurança, cá está a segurança existencial como o seu roteiro seguro. Se foi a desonestidade, honestidade. Se foi o desrespeito, respeito. Se foi a libertinagem,
discernimento. Porque essas dificuldades, mais uma vez, são chaves que pedem aproveitamento ao longo de toda a existência, porque, como vimos, a vida é um empreendimento pedagógico, não é uma colônia de férias. Liberdade, vida e uma ótima referência para todo esse roteiro de trabalho é o Cristo, o outro dos elementos da nossa reflexão desse espaço de aprendizado. O mestre é um homem incomparável. Quem o descreve dessa forma é o historiador francês Ernesto Renan, que diz: ele foi tão grande que não coube na história. Enquanto muitos vieram, registraram a sua contribuição e depois foram alçados a um lugar de glória ou mesmo esquecidos, somente ele a dividiu em antes e depois. Dizem os benfeitores que Jesus não é somente um modelo histórico a nos inspirar pela sua bravura, pela qualidade das suas ações humanitárias, mas um modelo de ideação psicológica. É o psicoterapeuta excelente, nas palavras de Joana de Ângeles, o médico das almas, um modelo para que nos inspiremos e nos mobilizemos para alcançar esse ideal. Se Jesus é um homem incomparável, o Livro dos Espíritos nos esclarece que todos chegaremos a essa perfeição e que Jesus, como um irmão mais velho, mais experiente, é exatamente esse modelo de trabalho, o guia para as nossas aspirações. E que modelá-lo não significa apenas admirá-lo, mas sim realizar um esforço no sentido de externalizar as virtudes dele que nós já trazemos na nossa intimidade, porque também nos esclarece o Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes e a cada um de nós Deus deu determinada missão, com o fim de alcançar a perfeição por meio do conhecimento da verdade. Então, Jesus é esse referencial para as nossas aspirações. Podemos nos perguntar o que é que Jesus faria. Guardadas as devidas proporções, essa resposta certamente nos indicará o caminho virtuoso a ser trilhado, o caminho da virtude que nós escolhemos. A paciência, a honestidade, como nós nos referimos agora há pouco, a segurança existencial, enfim. Porque Jesus é, antes de tudo, um modelo daquilo que nós seremos. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, em uma de suas mensagens, que nós devemos olhar atentamente, com cuidado e carinho, ao Cristo interno que nós somos, ao Cristo interno que nós trazemos, no sentido de observar o nosso potencial crístico, o nosso potencial de transformadores da realidade que nós estamos inseridos, seja a nossa realidade interna, emocional, ou a nossa realidade externa, social, o contexto familiar, o contexto do bairro, o contexto, enfim, profissional. Nós somos Cristo em potencial e assim devemos nos comportar como futuros governadores de uma galáxia. Recordar então essa nossa relação histórica com o uso da liberdade é mais um recurso que nós temos à nossa disposição para situar as nossas ações no momento presente. Recordar que não é uma conquista fácil, que não é um hábito conquistado, que não é mesmo algo que nós estamos habituados. Serve para nortear a nossa ação no Brasil do século XXI, hoje, aqui, agora, assistindo essa exposição ou num futuro próximo. Nós estamos convidados a sintonizar com os espíritos amigos e fazer boas escolhas, aprender de uma vez por todas. E se nós estamos aqui, é certamente porque os recursos didáticos que precisamos estão à nossa disposição. Cabe recordar, mais uma vez,
Não é por acaso que nós somos espíritas. Não é por acaso que estamos na família onde nós estamos. Não é por acaso que nós estamos assistindo essa exposição nesse momento da nossa vida. Nem um aperto de mão acontece ao acaso. Há propósito divino em tudo. E sabendo disso, cabe perguntar então, qual é esse propósito? Reconhecendo, meus amigos, um elemento interessante e que deve ser observado. O caminho do uso consciente da nossa liberdade ou o caminho do uso da liberdade em sintonia com o discernimento não é um caminho fácil, porque não é um caminho com o qual nós estamos habituados. Historicamente falando, nós somos aqueles que têm postergado a escolha pela própria felicidade já há algum tempo. Historicamente falando, nós somos aqueles que têm escolhido reiteradas vezes desconsiderar a orientação do Mestre, desconsiderar o convite de Jesus para que o sigamos. Daí, então, a natureza dos sentimentos que nós trazemos hoje na nossa intimidade, sabendo que em outras existências nós já fracassamos bastante, nós nos encontramos aqui novamente, tendo contato com essa proposta e sendo convidados a nos perguntar o que é que nós queremos para a nossa vida. Repetir os equívocos do passado ou trilhar um caminho novo, diferente, que nos levará a um espaço de tranquilidade de consciência. Vocês vejam, há a possibilidade mesmo de colocar essas escolhas na balança. De um lado está uma experiência milenar, com a qual nós temos alguma facilidade e a qual nós já sabemos não nos levará a um caminho de tranquilidade, porque não foram poucas as vezes que nós retornamos à dimensão espiritual com esse sentimento de fracasso espiritual, com esse sentimento de que nós poderíamos ter feito diferente, com esse sentimento de que nós tínhamos condição de fazer diferente. Esse é o passado de experiências que está conosco. E aqui ao lado nós temos uma possibilidade diferente, um caminho com o qual nós ainda não temos contato, mas que nos dizem a referência segura, nos levará à paz de consciência. É como se os benfeitores amigos, esses irmãos espirituais mais experientes, dissessem da sua própria experiência. Eles, quando dizem do caminho do esforço, da humildade, da amorosidade, não estão falando de uma abstração. Estão falando de uma construção que eles próprios empreenderam e que tem, portanto, propriedade para falar. Eles nos dizem desse lugar seguro que nos aguarda quando nos dedicarmos dessa forma à ressignificação da nossa intimidade. Eles nos dizem, com a experiência de quem já passou pelo que nós estamos passando, que vale a pena. Cabe a nós, então, o exercício do discernimento por meio da escolha. A qual caminho nos vincular? A qual possibilidade dedicar as nossas melhores vibrações? Ao caminho que nós já conhecemos ou a uma possibilidade diferente e que nos levará à paz de consciência? E aí, mais uma vez, laboratório da vida, cada um fazendo a sua escolha. Se a gente quiser seguir vinculado a esse passado de experiências negativas, também somos livres para fazê-lo. Isso formará, inclusive, uma experiência nova, um aprendizado com mais um equívoco. O que nós estamos dizendo aqui é que nós não precisamos escolher dessa forma, mas se quisermos, está tudo bem. E agora há essa outra possibilidade, desafiadora, mas profundamente reconfortante, para que nas nossas meditações façamos a nossa escolha e tiremos daqui algo de positivo no sentido de transformador da nossa intimidade, da nossa realidade, para que esse pensamento não seja apenas uma daquelas inspirações que nos surgem assistindo uma palestra, mas um convite à saída da nossa zona de conforto. Nós temos os aparatos necessários à nossa disposição.
A história, as experiências ao longo dos séculos, o conteúdo revelador e profundamente renovador do Consolador prometido pelo Cristo. O Espiritismo em nossas existências não é algo que deve ser desconsiderado. É um elemento a mais na construção dessa nossa jornada de reconstrução. E o Mestre, meus amigos? Jesus como esse homem incomparável, o maior humanitário de todos os tempos. Se em uma visão histórica nós o víamos como alguém que tinha sido vencido em uma cruz, alguém que tinha sido esquecido pelo mundo, derrotado, ou que estava preso em uma cruz há 2000 anos atrás, com a visão do Espiritismo, nós podemos percebê-lo como esse companheiro de jornada, alguém que está caminhando ao nosso lado, profundamente alegre e nos incentivando, dizendo: eu venci o mundo, vós também podeis, se assim quiserdes. Para que, nesse mundo de possibilidades, nós nos inspiremos no companheiro incomparável, façamos a nossa escolha e sigamos adiante. Vocês vejam que, nesse sentido, há um ganho individual, há um ganho meu para com a minha consciência, mas há também um ganho para a coletividade. Ganha toda a humanidade com a sua decisão pelo bem. Ganha a sua coletividade mais próxima, a sua família, mesmo que não perceba em um primeiro momento, todos serão impactados ou inspirados por essa mudança de comportamento e de perspectiva. Ganha também a humanidade, como o ganha sempre que um de seus filhos desperta para os dons da imortalidade. Ganha toda a humanidade com a sua decisão de se tornar uma pessoa mais consciente e de se dedicar a esse esforço, porque vocês observem, tudo isso é esforço paulatino, perseverante, que será processado ao longo de uma longa e deliciosa vida de possibilidades, que será processado dia após dia e não com uma decisão mágica. É uma decisão, sim, mas que pedirá de nós manutenção constante. Me recordo de um provérbio que circula pelas redes e que diz: abram-se as portas do universo para mim, porque estou decidido e pronto para viver. Que esse seja o sentimento, meus amigos, a partir desse nosso espaço de convivência. Uma decisão, que nós estamos prontos, já desfrutamos de uma liberdade significativa, mas estamos convidados a esse exercício da liberdade com responsabilidade, tendo a vida como um empreendimento pedagógico e Jesus como referencial das nossas mais profundas aspirações, para que nós, decididos, olhemos para o universo e tenhamos condições de dizer: abram-se as portas para mim, porque estou decidido e pronto para viver. Que Jesus nos inspire e nos auxilie nesse caminho que, mais uma vez, não será fácil, mas é profundamente necessário. Que Ele nos envolva nesses dias de desafios, especialmente nesse momento em que o país é assolado pela pandemia, que mesmo a vacina já estando disponível, nós ainda temos enfrentado as dores mais variadas no sentido das despedidas. Que Ele auxilie cada família visitada pela dor da separação e nos inspire para que, enquanto espíritas cristãos, possamos ser, de alguma forma, um farol nesses dias de tanta escuridão. Não pela perfeição, porque vocês sabem, nós estamos muito longe desse estágio, mas no sentido do esforço, que sejamos reconhecidos como aqueles que se esforçam por viver de uma forma consciente, de uma forma saudável e na sintonia do Cristo. Que sejamos, por fim, reconhecidos por muito nos amarmos, como nos convida
o próprio Mestre. Que ele nos inspire, meus amigos. Um abraço e até a próxima. Caros irmãos e irmãs, neste momento, somos todos convidados a unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, que com sua bondade infinita nos oferece a oportunidade deste encontro, que nos trouxe reflexões benfazejas, que renovaram os nossos pensamentos, que nos compartilharam vibrações generosas e amorosas. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, agradecemos pelas lições que nos são deixadas, que nos trazem fortalecimento. Aos espíritos amigos desta casa e àqueles que nos acompanham individualmente, pedimos pela intercessão junto ao Pai, para que neste instante possamos ser envolvidos por essa vibração de amor que penetra pelos nossos lares, pedindo, amados amigos, a fluidificação das nossas águas, intercedendo também junto àqueles que nesse instante encontram-se adoentados, passando por momentos difíceis, de grandes desafios, para que recebam também estas vibrações benfazejas. Agradecemos, acima de tudo, a Deus nosso Pai pela vida e por esse momento desse encontro virtual que nos une, que nos fortalece e nos convida ao amor. Muita paz a todos, que assim seja.